Você que está nos assistindo pelo YouTube, Rede Semear no YouTube, Deus abençoe a sua vida de forma especial. Você que também está nos acompanhando através do site adefeuropa.com, aquele abraço especial também para você, sempre nos acompanhando, você que é fiel aqui no nosso site. Também os nossos irmãos pelo Facebook, né, da ADEF, Facebook oficial da ADEF, Deus também abençoe a sua vida. Você pode partilhar esta mensagem. Deus tem uma mensagem para o nosso coração nesta tarde, aqui em Portugal. Jeremias, capítulo de número 33, diz assim, nós iremos ler o versículo 3 até o versículo de número 6, 3 a 6. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas desta cidade e sobre as casas dos reis de Judá, que foram derribadas com os trabucos e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o rosto desta cidade por causa de toda a sua maldade. Versículo chave, versículo de número 6, Jeremias 33 e 6. Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e os sararei, e lhes manifestarei abundância de paz e verdade. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, meus seletos e queridos irmãos, aqui fala do grande projeto de Deus de restauração. A promessa e o sinal da restauração de Israel e das bênçãos espirituais que Deus traria sobre o seu povo. Nós sabemos que Deus, Ele sempre trabalhou assim. Desde quando Deus fez a humanidade, Deus fez o primeiro homem, Adão e Eva, o Senhor sempre colocou diante do homem o obedecer ou o não obedecer. E para Deus é muito importante que Deus coloque essas regras para o homem, porque Ele deixa o homem livre para escolher. O Senhor Jesus disse na sua palavra que eis que está diante de ti o bem e o mal, eis que está diante de ti o caminho que leva à verdade e o caminho que leva à destruição. Mas Jesus disse, olha, eu vou dar um conselho para vocês, entra no caminho estreito, entra no caminho do bem, obedeça aqui este caminho. Sempre na Bíblia, Deus mostra para o ser humano que existe o bem e existe também o mal. E lá no início não foi diferente. Deus deu ao homem a liberdade de escolher. E uma coisa que eu me amarro em Deus e que eu me apaixono nessa pessoa tão maravilhosa, tão grandiosa, que é o nosso Deus, é que Ele não fez robôs. Deus poderia exigir, ou então criar o ser humano feito robôs, que fizesse somente o que Ele queria, mas não.
Deus fez o ser humano livre. Fez o ser humano livre de escolha. Deus fez o ser humano de uma forma que o ser humano, ele pode andar no seu próprio caminho. Ele pode fazer a sua própria vontade, sem nenhuma interferência de Deus. Nós podemos observar o quanto nós vemos os homens nessa terra fazer tantas coisas que não agrada a Deus. E elas não são obrigadas a fazer aquilo que Deus quer que façam. Mas sempre Deus colocou uma condição. O caminho do bem é este, anda nele. O caminho que eu tenho para você é um caminho de paz. Ele disse também em Jeremias, capítulo de número 29, eu sei muito bem o que eu tenho pensado de vós, pensamentos de paz e não pensamentos de mal. Deus só pensa de nós coisas boas. Deus só tem coisas maravilhosas para nos oferecer. Mas está diante de nós, a nós escolhermos o que é bom ou o que é ruim, ou seguir a Deus ou não seguir a Deus. E Deus sempre condicionou dizendo o seguinte: olha, este caminho aqui é o caminho do mal, e se você entrar por ele, tem essas consequências. Esse caminho aqui é um caminho que parece ser espaçoso, ser largo. Essa porta parece ser uma porta muito boa de se passar. Só que tem o seguinte: essa porta é uma porta que vai levar à perdição. No início você acha tudo bom, você acha maravilhoso, é um caminho largo, é um caminho espaçoso, é uma porta bem aberta. Então, aparentemente parece que é o melhor, e Deus está dizendo: não é o melhor. O caminho melhor é esse aqui, é um caminho mais apertado, mas é o caminho que vai levar você ao bem. Então, desde o início foi assim. Deus colocou sempre o ser humano para seguir o bem. Quando Deus fez o homem, Deus não fez o homem para sofrer como o homem tem sofrido hoje. Nós sabemos que o homem tem que trabalhar, o homem tem que sofrer as suas amarguras para dar conta do seu próprio pão. Por quê? Porque Deus, quando fez o homem, Deus deu tudo ao homem. Antes de Deus fazer o homem, Gabriel, Deus primeiro preparou o cenário. Deus preparou tudo. Hoje a pessoa se casa e depois constrói a casa. Hoje a pessoa se casa e depois arruma a casa, faz da forma que quer, do jeito que quer. Mas olha o que Deus fez. Deus falou assim: eu vou trazer o ser humano, mas antes de trazer o ser humano, primeiro eu vou construir algo para que ele possa viver. Então Deus construiu a nossa casa aqui na terra. E a nossa casa não era qualquer casa. A Bíblia diz que Deus fez um paraíso. Imagina o que é um paraíso. Deus, quando forma o homem, Deus disse: olha aí, é o paraíso. Multiplique, frutifique, cresça, desenvolva, faça povoar a terra. E outra coisa, eu vou dar tudo para vocês: domine também a terra, domine os animais, domine o mar, domine os céus, as aves do campo, os animais da terra, domine sobre tudo. E Deus deu essa liberdade para o homem dominar. Deus deu ao homem o poder de dominar. Por isso que muitas pessoas querem esse domínio hoje, um domínio que foi perdido, que você só reencontra esse domínio através da obediência a Deus. O homem só é restaurado novamente para o domínio após ele obedecer a Deus.
Então o homem estava vivendo naquele paraíso, naquele lugar gostoso, águas cristalinas, né? Não eram essas águas poluídas que nós temos aí hoje. Imagine um paraíso. Então o homem vivia naquele paraíso, naquele gozo. E Deus diz assim: olha, é o seguinte, está vendo aqui, ó, tem tudo, não lhe falta nada. Só eu queria pedir o seguinte para vocês. Está ali aquela árvore ali, está vendo aquela árvore? Sim, eu estou vendo aquela árvore. Olha, tudo que tem nesse jardim, tudo nesse paraíso, pode comer de tudo, só naquela árvore não toca nela. Só isso. Então vocês já conhecem a história. O que o homem faz? O homem corrompe esse princípio da obediência. Ele deixa de fazer o que pode para fazer o que não pode. E aí é onde vem o que? A consequência. E a Bíblia diz que quando Adão faz aquilo, anda naquele caminho que Deus disse que não era para andar, faz aquilo que Deus disse que não era para fazer, o que acontece? Deus pega o homem e expulsa do jardim, do paraíso. O homem foi expulso do paraíso. E Deus disse assim: agora se você quer comer, está aí a terra, vai arar a terra, vai preparar a terra, e vai cultivar a terra, e vai viver do próprio suor do seu rosto, não mais do meu. Por quê? Justamente porque o homem escolheu andar por outro caminho. Nós podemos observar, queridos, eu disse na live que eu ministrei essa semana no culto de ensinamento lá da igreja de Porções no Brasil, e eu citei o que eu vou citar aqui, e hoje foi novamente da mesma forma. Hoje, quando mas a pastora Norma estávamos vindo para a oração, e tem vários pés de árvores ali, tem uma praça, né? De frente o nosso apartamento, que eu costumo dizer que é o quintal da minha casa. E lá, cheio de pássaros. E os pássaros, é um pássaro que o homem não dá valor por ele. Os pardais. Lotado de pardais. E o que os pardais faziam? Cantavam, gralhavam. Às 5 horas da manhã, os pardais gralhando, cantando, o dia amanhecendo, e eles cantando e adorando. E uma coisa que eu acho interessante, como esses pardais, que não é valorizado pelo homem, que não tem valor nenhum para o homem, eles estão já pela manhã gralhando, cantando ali, já se despertando com louvores, com a primeira coisa que eles dão para Deus: louvor, adoração, exaltação ao nome do Senhor. E eu disse para minha esposa, na semana passada, disse assim: olha, quando nós estávamos passando debaixo da árvore, e eles gralhando e cantando, eu falei: olha, você está vendo aí o ser humano, se ninguém adorar hoje, olha para você ver quem já está adorando. Olha quem já está adorando esta hora. Agora, imagine só, mas as árvores lotadas de pardais, e eles adorando. Pastor Sâncio Soares, meu querido pastor Onias Silva, meu querido co-pastor Silvio Nunes, viu, meu querido co-pastor Jeremias, meu querido co-pastor Efferson Kennedy. Os pássaros cantavam, adoravam, exaltavam o Senhor. E uma coisa interessante, de madrugada, na primeira hora que está clareando o dia, e eles não estão preocupados com o que comer, com o que beber, aonde vai passar a próxima noite. Porque o homem pode chegar lá e serrar aquela árvore e jogar fora, mas eles não estão preocupados com isso. O predador pode fazer isso, mas os pássaros estão adorando. Por quê? Porque o princípio de Deus que servia para o homem e que serve para o homem, serve também para os pássaros, serve também para os animais. Não tem peixe nenhum no fundo do mar passando fome. Quem já viu alguma reportagem dizer assim: olha, morreu a baleia, morreu o tubarão, morreu tal peixe de fome?
Não existe. E no fundo do mar são milhões de peixes, são milhares de espécies. Elas estão todas alimentadas. Elas todas alimentam, os pássaros todos alimentam. Por quê? Porque o princípio de Deus é cumprido. Agora o ser humano, ele não cumpre os princípios de Deus e quer que Deus cumpra os seus princípios nele. E não tem como. Existe uma regra. Aquela regra que nós sabemos, está lá a placa dizendo assim, olha, não ultrapasse o sinal vermelho. Aí você vê que vai dar para passar, você passa. Aí o sinal passou no sinal vermelho. Só que de trás do sinal vermelho tem um olho de gato. Lá no Brasil nós chamamos olho de gato. Aí o olho vai fazer, já apanha a sua placa. E se sua viagem demorar mais do que 2 dias, é capaz de chegar na sua casa primeiro que você. A cobrança. Por quê? Porque o princípio é automático. É automático, é um princípio. A mesma coisa é com Deus. Existe um princípio. Quando nós erramos, quando nós fazemos as coisas erradas, quando nós não andamos no caminho correto, vai acontecer o quê? O princípio de Deus é este. Então, queridos, é muito importante que o povo de Deus, que nós que servimos a Deus, e que nós que conhecemos a Deus, que nós andemos na presença de Deus e façamos a vontade de Deus, principalmente nós que conhecemos a Deus. Quem não conhece a Deus, não conhece a Deus. Agora, quem conhece a Deus, quem conhece a palavra de Deus, eu creio que eu estou falando agora para essas seletas pessoas agora, que conhecem a Deus, conhecem a palavra de Deus, mas não fazem o parâmetro de Deus, andam preocupadas, andam errantes. O que vai acontecer? O que aconteceu com Israel, aconteceu com Jerusalém. Jerusalém estava sitiada, quebrada, arrebentada, destruída, desfalecida. Por quê? Porque Jerusalém não estava andando nos caminhos do Senhor. E Deus permitiu, o inimigo veio. O inimigo veio para assolar Jerusalém. Mas o que acontece com Jerusalém? Jerusalém perdeu a proteção de Deus. Jerusalém perdeu o status de ser guardada por Deus. Por quê? Por causa da desobediência. Desobedeceu a Deus, saiu fora dos parâmetros de Deus, saiu fora do caminho de Deus, vem as consequências. Então, aquela consequência não tinha como se escapar. Porque quando o inimigo vem, o que acontece? Israel não está cumprindo os preceitos e sendo obediente a Deus. Rapidamente o inimigo encontra o quê? Lugar. O inimigo vai encontrar razão. O inimigo vai encontrar uma cidade descoberta, sem proteção. Por quê? Porque o inimigo sabe que o próprio inimigo sabe que ele é chicote na mão de Deus para chicotear os desobedientes. E sabe que Deus não vai intervir. Por que Deus não vai intervir? Porque Deus sabe que aquela pessoa, que aquela cidade, que aquele país, que aquela nação, que aquela igreja, que aquele crente, que aquela família está fora dos preceitos de Deus, está debaixo de uma desobediência. Nós vimos agora esse tempo pandêmico. Leia Ageu. A Bíblia disse em Ageu, o profeta Ageu diz o seguinte: olha, Deus falando na boca do profeta Ageu: a minha casa está deserta. A minha casa está deserta. Eu estou falando para várias pessoas agora no Brasil. Milhares de pessoas me assistem no Brasil. E eu sempre tenho conversado com os pastores lá. As igrejas estão desertas. Não existe proibição. E não existe em várias cidades para que as pessoas não vá à igreja. Mas o povo preferiram: eu quero mais obedecer à voz de Deus do que à voz do homem.
Eu quero fazer a vontade de Deus do que a vontade do homem. Eu disse para o pastor Cláudio Ribeiro, na segunda-feira, eu falei, meu amado, era para os crentes não querer nem saber, invadir as igrejas. É o tempo em que o povo de Deus está mais precisando de Deus. É o tempo em que o povo de Deus mais necessita de Deus. Necessita de Deus e afasta de Deus. Necessita de Deus e afasta da casa de Deus. E a Bíblia diz, mas por que o meu povo, de que se queixa o homem? O homem se queixa dos seus próprios pecados, das suas próprias transgressões, das suas próprias misérias. E por isso vem as consequências. Então Israel, Jerusalém, agora é essa cidade, uma cidade deserta, uma cidade acabada. Como diz Ageu disse, o povo de Deus abandonaram a casa de Deus. E da mesma forma que o povo de Deus abandonou a casa de Deus, Deus também vai abandonar as suas casas. Deus também vai abandonar as suas vidas. E aí é onde mora o problema. Irmãos, pode quem quiser abandonar a sua casa, o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, filho, quem quer que seja. Abandonar a sua casa é uma coisa. Agora, quando Deus abandona, é outra. Não queira que Deus abandone do seu casamento. Não queira que Deus abandone a sua família. Não queira que Deus abandone a sua casa. Não queira que Deus abandone a sua vida. Ah, pastor, mas eu não estou abandonando Deus. Tem pessoas que acham que não estão abandonando Deus, mas está abandonando Deus, abandonando ao Senhor. É preciso que nós busquemos ao Senhor enquanto nós podemos achar. E Deus diz aqui, olha, eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas para que eu os encha de cadáveres de homens que feri na minha ira e no meu furor. Irmão, se tem uma coisa que Deus é tardio, mas acontece, é Ele se irar e está em um furor. Deus está dizendo, foi eu quem feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa da sua maldade. Assim como Deus esconde o seu rosto de uma cidade por causa da sua maldade, Ele também esconde o seu rosto também de uma casa, de uma família, de uma pessoa, por causa da sua maldade. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Às vezes as pessoas pensam que não está fazendo por maldade, mas faz por maldade. É tanta desculpa que nós achamos, nós vemos hoje, as pessoas dão tanta desculpa. Pessoas maldosas acham que pode enganar a Deus. Pode enganar o homem, mas não pode enganar a Deus. Você pode até colocar alguém para trás com mentiras, com trapaças, mas a Deus não. A Deus não. Deus conhece o mais profundo do homem. Deus sabe no íntimo do homem, no íntimo dele, o quanto o homem ama a Ele, o quanto o homem deseja Ele. E o que tem acontecido nesse tempo pandêmico é um esfriamento. Eu não estou falando Europa. A Europa, como todos já sabem, já perdeu há 60 anos atrás o fogo do Espírito. Agora que Deus levantou esta obra e nós estamos lutando em oração. É tempo de pandemia, é um ano difícil, mas nós estamos lá na madrugada orando. Sempre tem 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 10, mas tem sempre alguém orando, porque nós não pararemos de orar. A nossa comunhão com Deus, ela não vai apagar, e nós estamos orando contra tudo e todos, para que a obra de Deus, para que essa nação portuguesa, para que este continente europeu, ele seja incendiado de novo. E nós acreditamos que Deus vai incendiar novamente. Nós acreditamos que Deus vai incendiar, não, já incendiou.
Nós acreditamos que coisas maravilhosas, grandiosas, poderosas vão acontecer nesta nação e neste continente. Aleluia. Olha o que Deus disse aqui, ó, versículo 6 do versículo chave: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura. Irmãos, todas as vezes depois do arrependimento, todas as vezes depois que o homem se dobra, depois que o homem se curva, depois que o homem se lança diante de Deus, vem a misericórdia de Deus. Todas as vezes que você se coloca diante de Deus em intercessão, em busca, Deus certamente irá novamente vir com a sua misericórdia. Aleluia. E por isso ele disse assim, versículo 3: clamas a mim e responder-te-ei. Clamas a mim e responder-te-ei. Responder-te-ei. Responder-te-ei e anunciar-te-ei. Irmãos, o Senhor promete, quando nós clamamos a Ele, quando nós voltamos para Ele, quando nós nos lançamos diante dEle, Ele diz: clamas a mim, que vai acontecer o seguinte: eu vou responder. Aleluia. Eu vou repetir: eu vou responder. Clama que eu respondo. Segundo, eu vou anunciar-te-ei. E ele disse: eu vou anunciar. O que Deus vai anunciar? Ele vai responder e vai anunciar. Ele disse: clamas a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes. Coisas grandes. Aleluia, coisas grandes. Depois do arrependimento, depois da oração, depois da intercessão, depois da busca, depois da entrega, aleluia, depois que você se lança diante de Deus, depois que você se curva diante de Deus, você pode esperar, aleluia, que Deus vai responder a tua oração. Pode esperar que Deus vai fazer algo sublime, algo maravilhoso, algo grandioso, algo, aleluia, que será inexplicável, porque Ele é Deus, aleluia, e Ele vai anunciar coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes, coisas grandes. Oh, aleluia. E o interessante, minha querida levita Elisama, que a coisa grande que Deus vai anunciar, porque uma coisa é a SIC anunciar, outra coisa é a Rede Globo anunciar, aleluia, e uma coisa é Deus anunciar. Irmãos, eu quero ver quando Deus anuncia algo para a sua vida, quem é que vai destruir? Eu quero ver quando Deus dizer assim: eu vou anunciar coisas grandes, aleluia, eu vou responder a sua oração, e eu vou trazer notório, aleluia, aquilo que eu vou fazer na tua vida. Eu quero ver quem apaga, eu quero ver quem desmancha, eu quero ver quem passa por cima. Quando Deus promete, Ele faz. Quando Deus quer, ninguém pode impedir. Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele vai agir nesse tempo de pandemia, Ele vai agir nesse tempo difícil, Ele vai agir. Aleluia. Coisas grandes, mas não é só grande, é grande e firme. Aleluia. Coisas grandes e firmes. E o interessante é que ele diz: eu vou fazer coisas grandes e firmes que não sabes. É coisa que você não sabe. Aleluia. Você sabe coisinha pequena, meu irmão. Você luta por coisas que você nem sabe. Você luta por coisas às vezes banais, pequenas, mas Deus está dizendo o seguinte: se você me clamar, se você verdadeiramente voltar para mim, se você se arrepender, se você voltar de novo para mim, se você se inteirar novamente na minha presença, você se prepara, porque eu, o Senhor, eu vou responder. Além de responder, eu mesmo vou anunciar. Além de anunciar, eu vou trazer coisas grandes, e além de ser grandes, será coisas firmes que você nem
imagina. Oh, aleluia. O que eu estou profetizando através dessa palavra é que Deus vai fazer nesse tempo coisa tão grande, coisa tão firme. Ele mesmo vai anunciar, aleluia, coisa que você jamais imagina, coisas que você não sabe. Volta para Deus, esteja na presença de Deus, se dobre a Deus, se curve ao Senhor, lance na tua presença, porque Ele vai fazer coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluias. E Ele faz uma promessa seguinte, olha, versículo 6: eis que eu farei vir sobre vós saúde e cura. Aleluia. E os sararei. Eu tenho certeza absoluta, gente que está em casa agora cabisbaixo, fraco, desanimado, triste, sem saber o que fazer, quem sabe até mesmo preso. Aleluia. O Senhor fala através da boca deste homem, deste profeta. Ele vai trazer sobre você saúde, Ele vai trazer cura, Ele vai sarar. Aleluia. Não somente sarar, Ele está dizendo: eu farei vir sobre vós saúde e cura, e os sararei. E além de sarar, Ele diz: e lhes manifestarei abundância de paz, abundância de paz, abundância de paz. O que você precisa agora é paz. O que você precisa agora é se fortalecer no Senhor. O que você precisa agora é se levantar, é acordar para a vida. Aleluia. É se levantar e acreditar em Deus, porque Deus certamente vai cumprir a sua palavra na sua vida. Aleluia. Todos que acreditam digam amém. Vamos ficar de pé. Aleluia.